Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E tem 14. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Esse Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdão das ofensas, é de extrema relevância nas minhas reflexões, porque há uma vontade muito grande de fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu acredito que eu não sou só nessa jornada. Acredito que quando a maioria das pessoas se sente injustiçada, ela quer que a outra pessoa pereça na frente dela. E aí, eu acho isso muito relevante. Porque como é que eu posso ajeitar, consertar algo se eu não vejo o defeito? Então, muitas vezes, nas minhas meditações, eu vejo o grande tempo passar abrindo meu coração para Deus. Abrir o coração para Deus, tentar ter honestidade absoluta, não é apresentar um coração maquiado, né? O pessoal tem mancha de sol, aí você vai lá e bota um filtro, né? Filtro é assim: oh meu Deus, essa pessoa fez o mal a mim, ou ela fez o mal e eu. Aí quer que a pessoa pague, quer vingança, mas a pessoa diz assim: oh meu Deus, eu não quero guardar isso no meu coração, então eu quero o bem dessa pessoa. É da boca para fora, lá dentro a pessoa quer que a pessoa pereça. Já aconteceu isso com vocês? Você leu ali na Bíblia que o certo era perdoar, aí você não enxerga que dentro de você não há perdão, e você fala com Deus maquiado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Maquiado. É você que é um lobo naquele momento, fantasiado de cordeiro para Deus. Ou seja, você é o sem defeito. Como é que você vai consertar se você é bom? Dentro de você é aquele fogo de ódio, de vontade de vingança, de destruição, e você, ao invés de aproveitar a oportunidade para ver aquilo e mostrar aquilo para Deus. Entenda, mostrar não é dizer assim, não é como o pessoal usa em determinadas religiões: eu fazer um trabalho, eu quero que o Senhor destrua. Não é pedir que Deus destrua, mas é mostrar o que é que tem claramente dentro do seu coração, sem nenhum filtro. Consegue entender o que eu estou falando? Normalmente a gente está tão acostumado a se vender, a imagem que a gente quer mostrar para os outros, de tanta gente tapar buraco igual uma colcha de retalho, de tanta gente mentir para aparentar para os outros que a gente é o que a gente não é. Quando a gente vê, a gente está acreditando que a gente é o que a gente não é, ou seja, a gente começa a acreditar nas próprias mentiras. É tão forte que a gente não se aceita mais sem filtro. É a famosa história do politicamente correto. Você tem preconceito, mas não diz. E você não dizer, você deixa de ter? Deixa? E para Deus, vocês acham que o que vale é não dizer ou não ter? Não ter. Então, só tem como funcionar se você abrir seu coração para quem?
para Deus como você é, sem filtro. Então é muito bom. Quantas pessoas eu não vejo a pessoa assim, eu não tenho inveja. Eu não acredito. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não acredito. A pessoa pode dizer, eu não acredito. Agora, com filtro, todo mundo é o padrão do filtro. É o bonito que todo mundo acha. Mas Deus te vê sem filtro. Para que você quer ter um diálogo com Deus em que você quer se mostrar com filtro? Você está querendo então enganar a Deus? Se você enganar a Deus, que é quem pode te ajudar com o perdão e a consertar os defeitos, como é que você vai consertar alguma coisa se você não apresenta os defeitos? Você só se apresenta filtrado. Aí é muito difícil o diálogo com Deus, porque você mente para todo mundo, mente para si, ainda mente para Deus. Entenda, eu não devo ter ódio. Bom, é o que está dizendo na palavra, mas eu tenho, e aí? Você fala isso para Deus? Eu não devo ter preconceito, mas você não tem? E se você tem, você fala isso para Deus? Porque o primeiro passo para a gente consertar é identificar que está quebrado. Se a palavra sinalizou que o ódio, a vingança, a falta de perdão, o preconceito, a perseguição são defeitos, a primeira coisa que você tem a fazer não é ficar, eu não devo, eu não devo, eu não devo. Não, é assim, o que é que tem dentro de mim? Vamos abrir o baú e ver. Aquele meu irmão, isso, aquilo, aquilo outro. Será que você tem inveja? Olha, a pessoa abrir o baú e dizer para si próprio que tem inveja e começar a trabalhar aquele sentimento, partir da ideia de inveja. Muitas vezes eu tenho que chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou, na verdade, de novo, eu não estou dizendo, Senhor, destrua o meu inimigo. Eu digo, Senhor, eu estou com vontade de ver o meu inimigo destruído. É isso que está acontecendo. Não posso dizer para o Senhor que eu não estou uma coisa que eu estou. Então, a primeira coisa é jogar o lixo para fora. E não esconder o lixo. E o para fora é o maior incinerador de lixo que tem, Deus. Mas você tem que ser honesto. Com quem? Com Deus. Essa semana, passando lá pelo Instagram, e tinha uma mulher famosa, com mais de 50 anos, que terminou o relacionamento dela, porque ela perguntou para o namorado, para o marido, se ele sentia atração por outras mulheres. Ela disse que ele nunca traiu, nada, mas perguntou se ele sentia atração. Ele pegou e falou o quê? Sim. Não faço nada, mas sim. Você acha outras mulheres bonitas? Acha. Quando elas passam, você às vezes olha. Aí o que ela fez? Eu não aceito um relacionamento em que eu tenho um homem que ele não sente, que ele sente atração por outras pessoas, que ele deseja. Sim, mas ela pediu sinceridade e ele deu. E o que ela fez? Terminou. Ela não era apta para receber. É diferente da gente falar com quem? Com Deus. Meu irmão, você quer enganar a Deus? Está entendendo? Pensar não é fazer.
eu querer o mal, porque aquilo vem das minhas imperfeições, e eu pedir a Deus, ou eu fazer alguma coisa pelo mal, é coisa diferente, concorda ou não? Primeiro eu tenho que mostrar para Deus o que é que tem dentro de mim de novo. Eu tenho que botar uma luz, pegar a minha vassoura, meu aspirador e sair, ó, jogando luz e limpando tudo e botando o lixo para fora e arrumando a casa, entregando nas mãos de Deus. Uma época, quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, eu disse: eu vou fazer uma lista com o nome de todas as pessoas que eu tenho raiva, as pessoas que eu tenho ódio, as pessoas que eu tenho inveja, as pessoas que eu quero ver destruídas. Eu comecei a escrever o nome das pessoas. Nada para quê? Para botar na boca do sapo, é? Não, era só de novo para que ficasse claro para Deus e para mim que aquilo ali existia. Aí eu disse: a partir de agora eu vou, sempre que eu puder, eu vou orar por essas pessoas. Por que, Renato? Porque você perdoou? Não, porque eu tenho ódio delas. Não é um problema delas, é um problema de quem? Meu. Foi tão interessante, eu passei algum tempo, acho que mais de ano, andando com essa lista. Vez por outra eu lembrava um nome, vinha um nome, eu vou aumentar aqui na lista. Ele não sabe na hora não, a gente vai andando, ei, aquela pessoa ali eu tenho raiva, ali desde pequena, a gente botava na lista. Tudo que eu fui escondendo, eu fui botando para fora. Sabe o que aconteceu? Um dia eu olhei para aquela lista e ela não tinha mais sentido. Eu não tinha mais raiva daquelas pessoas. E não aconteceu nada. Nada assim que eu saiba. Apenas eu vi, não menti para mim nem para Deus, não pedi o mal delas, mas reconheci que eu não tinha perdão para elas. E Deus operou. Mas quantas pessoas aqui costumam olhar onde é que está o sujo, limpar e mostrar na cara, para si e para Deus, honestidade absoluta consigo e com Deus? Porque perdão, ele é construído assim. Primeiro, não é a pessoa dizer assim: olha, você me assaltou e eu te amo. É mentira, é mentira, é mentira. Que mentira. Você acabou de me bater e eu te amo. Não sei que você seja masoquista. Eu já te perdoo, às vezes é mentira, às vezes você suporta, você fica amassando, achando que tem, mas naquela hora ainda não existe perdão dentro de você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você vai dizer que tem, se não tem? O que você não deve fazer é diferente, é não agir, não se vingar com as próprias mãos, guardar o silêncio para com aquela pessoa, mas para você e para Deus, você ficar mentindo. Tem gente que agora está fazendo para ganhar like. O cara assalta, vai lá, quebra um templo religioso, aí o pastor vai lá: olha, eu te perdoo. Será que na hora que o cara chegou lá, tudo que ele juntou de doação está tudo quebrado, tudo rasgado? Na hora que sai, na hora o cara já está perdoado? Será? Ou aquilo é para ganhar like, ou para mostrar que é melhor do que os outros, que não sente ódio? Como não sente? O ódio tem que ser visto para que ele possa ser tratado. Eu vendo um dos primeiros livros que tratava sobre cuidados paliativos, são
pessoas que estão desenganadas, né? Que podem morrer daqui a qualquer momento ou daqui a 30 anos, por exemplo. E na Europa, uma médica começou a estudar isso, nos anos 60, acho que era Elizabeth Kubler-Ross. E ela faz o seguinte, ela começou a entrevistar os pacientes que estavam desenganados e os cuidadores. Então o livro é de depoimentos. E eu achei extremamente interessante, porque quantos filhos ali não deram depoimento dizendo assim: é minha mãe, cuidou de mim e tudo, mas está me dando tanto trabalho que eu queria que morresse. Renato, mas isso é ruim, meu filho. Se isso aí que tem dentro do seu coração tem que ser visto. A pessoa quer e diz assim: não quero. Fala para os outros, não. Entenda, os outros são os outros. Você está falando de você e com Deus. Seja sincero. Você não está matando a pessoa. Você não está rezando agora pedindo a Deus que mate, mas no seu coração tem aquele pensamento, ou não tem? Tem gente aí que está vivendo um relacionamento horroroso, não tem coragem de se separar, ou tem medo, e a vontade é que o companheiro ou a companheira morra. Tem não? É mais fácil morrer do que se separar. Se o outro morrer, você ainda ganha a pensão, ainda fica com a casa, não tem confusão de nada. Aí você não vai matar, mas você pensa, se ele morrer, isso é tão bom. Tem gente que pensa, não. Quando a gente estuda sobre codependência, é uma das primeiras perguntas: você está vivendo um relacionamento tóxico? Você já quis que seu companheiro morresse? Muita gente quer e não diz. Não é que vai fazer, mas pensa. Jesus nos disse: eu vim para julgar até os pensamentos. Julgar o pensamento, aí você tem que estar aberto para que Deus julgue mesmo. Você está ali, réu, confesso. Estou aqui, Senhor. Assim. De novo, eu não estou pedindo, Senhor, que o Senhor faça o que eu quero. O Senhor tem que fazer o que o Senhor quer, mas eu também não posso mentir para o Senhor que eu não estou com raiva, que eu não estou com ódio, que eu não tenho inveja, que eu não desejei essa morte. Eu desejei. Às vezes assim: Senhor, eu estou desejando isso. Porque isso é transformador. Quando a gente bota o nosso lixo para fora, quando a gente dá a luz, isso falando conosco e com Deus. Não é todo mundo que tem a capacidade de ouvir, mas Deus tem. E você tem que se preparar para se conhecer. E se conhecer é saber que você tem lado massa e lado que você é um babaca ou uma babaca. Todo mundo é assim. Nem fique dizendo que você só é ruim e nem se achando a última Coca-Cola do deserto gelada. É a dualidade. É a dualidade. Você tem pensamentos distorcidos, tem não? É isso aí. Mostra para Deus, mostra para ti. De novo, isso não é alimentar a ruindade, é apenas ver. Ver é dar o primeiro passo. Um alcoólatra, se ele não vê que ele é alcoólatra, ele não vai dar o passo, que a vida dele ficou ingovernável, ele não vai dar o passo de parar. Um drogadicto, se ele não vê, não dá o primeiro passo, sai da negação e vê que ele tem um problema com droga, ele não vai buscar tratamento, ele não tem problema. Assim é a pessoa que está com raiva, com ódio e que não perdoa as pessoas. Se ela não vê que é um problema, como é que ela vai cuidar? O preconceituoso, porque ele não diz, porque ele usa uma linguagem politicamente correta, quer dizer que ele não tem preconceito, irmão? E a discussão com Deus
não é faz de conta, não é o politicamente correto, é o correto. Você quer ser politicamente correto ou quer ser correto? Você quer aparentar ser bom ou você quer ser bom? Mas para ser bom, tem que tirar o que não presta. Você quer ser aparentemente limpo ou você quer ser limpo? O que você faz para ficar limpo? Começa a coisa. Toma banho. Tirar o quê? A sujeira. Mas se você é esse que não toma banho, joga perfume em cima e fica no vento, na hora que pega um calorzinho, a caatinga sobe. Mas você perfumado e no vento, e se for contra o vento, assim tá, o vento jogando para a parede, passa bem. Aí Deus não quer isso, Deus quer você cheiroso. Cheiroso é cuidado, é banhado, tratado, com o sujo em dia. O que é o sujo em dia? O sujo limpo. É difícil, muita gente diz assim: Renato, você medita todo dia, no mínimo 30 minutos. Comecei com 1 minuto, horrível. Pretende chegar a 1 hora. Mas Renato, eu não consigo. Isso é porque a pessoa, quando senta em silêncio, o que aparece? Todo o lixo dela vem logo assim, ó, um turbilhão de pensamento lixo. Aí ela vai todo dia, é como tomar banho todo dia. 1 hora não está limpo, mas não fica limpo permanente. Aí você faz de novo. Aí tem dias que está bem limpinho. Tem dias que parece que nunca você limpou, está imundo. Você bota para fora de novo. Você vê honestamente para si e mostrando para Deus. Não engane assim. Não engane a Deus. Aos outros, os outros não sabem ouvir não. Às vezes nem você sabe se ouvir. Você não sabe, não tem coragem de se ver. Por isso que às vezes o pessoal tem medo de parar para se ver. Ou fazer o inventário moral é pegar um caderninho que é só seu e você começar a botar seu lixo para fora, sabe? Rapaz, não tem remédio melhor. Se tiver doido aí, pega uma caneta e mete brasa. Mas eu não sei escrever, depois pega o celular e vai gravando os áudios, depois você apaga, depois você toca fogo. Mas bote para fora mesmo tudo que é lixo seu. Eu vejo que o que vem lá por baixo é o perdão, é a recuperação, é a restauração. Mas é assim, a piscina limpinha, né, azul, a gente vê lá embaixo, né? Está muito sujo, cheio de lodo. Tem que limpar. E é mais forte do que piscina, porque piscina você fica botando cloro. E aqui não, você tem que derramar a água e lavar azulejo por azulejo, todo dia, toda hora, se for o caso. Renato, mas eu vou pedir perdão. Você que sabe, eu não peço não. Se eu tiver vontade, eu peço. Normalmente eu não peço. Eu digo: Senhor, isso aqui está se passando dentro de mim. Esse sou eu. Será que Deus não sabe? Sabe, mas a questão é se eu abro ou não para Deus. Se eu confio em Deus, se eu acredito, se eu entrego, confio, aceito e agradeço a minha vida ao Senhor. Não é teste para Deus, não é teste para você, para mim. Às vezes a pessoa está morrendo de medo, insegura com o trabalho, com a família.
Aí fica, vai pro celular, vai falar da vida alheia, vai beber cachaça, vai usar droga, vai fazer sexo descontrolado, vai comer descontrolado. Aí vai chegar e dizer assim: Senhor, eu estou com medo. Tá? Com medo de quê? Aí começa disso. Pode ser a maior heresia, pode ser a maior besteira, mas para Deus tudo é importante, porque você é um filho amado de Deus. Não tem besteira para Deus. Você é lindo, importante, amado de verdade. Deus é o seu maior amigo. Ele não lhe deixa só, nunca. Ele lhe aceita e lhe ama do jeito que você é, mas você tem que se abrir para Ele, para que você se transforme. O jeito que você é, na verdade, é o jeito que você está. E provavelmente você está doente do Espírito. Se apresente para Ele como você está, para que Deus possa transformar você, para que você veja quem realmente você é. Você provavelmente é uma piscina em que os donos são cebosos, preguiçosos e miseráveis. É uma piscina que quando faz é bem limpinha, azulzinha, a água cristalina, os azulejos azuis ou verde claro, mas está imundo. Aí o cara é miserável, tem pena de gastar água, gastar com alguém para limpar, gastar com cloro, aí vai ficando sujo, preguiçoso. Então você vai ter que derramar a água. Para quem? Vai entregar essa água para quem? Para Deus. Derrama a água suja. Primeiro vê que a água está suja. Derrama ela todo dia, toda hora que seu coração estiver inquieto. Fecha teus olhos e conversa com Deus. Senhor, a hora do lixo. O carro do lixo. A gente pensa que fazer isso vai alimentar. Não, é impressionante. Seca. Quando a gente vê, começa, a água sai, começa a ver os azulejos, aí começa a limpar, quando dá uma preguiça, aí vai limpar um, outro. Quando você vê, limpou todo, começa a botar água de novo, ó. Aí vai sentir a vontade para tomar banho. Nem todo mundo tem piscina, né? Mas todo mundo tem uma privada, um vaso sanitário dentro de casa, não tem, não? E é bicho que o povo tem preguiça de limpar. O que acontece com o vaso? Aí fica naquela bordazinha onde fica a água encardida, é ou não é? Só não precisa nem muito não, só de fazer xixi todo dia quando ele lá está encardido. E fede. Ele não custa nada, joga uma águazinha sanitária, pega aquela vaso, deixa lá um pedacinho, passa um pouquinho, né? Mas a gente faz um dia, quando vê tem de novo, mas tem de novo porque era para a gente fazer quando? Quase todo dia, e a gente leva semanas, às vezes, para fazer. Tem que limpar todo dia e trocar a água. É tão besta, né, limpar aquilo, né? Joga água sanitária, passa um pedacinho, passa a vassoura e fica novo. Agora me diz, quantos vasos vocês andam se a maioria não está encardido? Sério? Quem anda que vê mais limpo? Quem anda por aí vê mais encardido? Só eu? Quem já viu vaso encardido assim? Só eu. Uma besta. É assim, ó. Essas raivas que a gente tem, os ódios que a gente tem, sabe? Essas coisinhas que vão ficando encardidas no espírito da gente, entendeu? E a gente tem que abrir o coração para quem?
para nós e para Deus. Joga águazinha sanitária, ó, sujo, é xixi, é cocô, não importa, é vômito. Senhor, isso é de enchente mesmo. Fede, é nojento, mas é. Aí o que é que eu faço? Tem isso, então como é que a gente limpa isso? Joga ali a águazinha aí. Ou, se for uma coisa mais grave, né, usar outras coisas. Mas tem que limpar. Então, tem funcionado muito isso de minha parte. Mostrar, não, ver a minha lama. E depois que eu vejo a minha lama, confiar em Deus no nível de mostrar essa lama para quem? Para Ele. Senhor, eu sou essa lama. Eu sei que eu não sou só lama, mas tem essa lama aqui dentro de mim. Eu dou nome e sobrenome à lama. O que eu quero, olha, se o meu coração está desejando que essa pessoa aqui morra, eu tenho que dizer para Deus, não está desejando. Às vezes é uma coisa passageira, mas já viu assim a mãe dar conselho para o filho? Ele não segue assim, eu quero é que se lasque, para depois vir aqui e dizer que você estava certo. Mãe nunca pensou, mãe que é mãe, mesmo mãe não pensou isso não, nunca. Quer é quebrar a cara para ela vir aqui, para ela ver como ela estava errada. É isso aí, ó. Isso é a nossa lama. Gente, por ter tanta vontade de estar certo, de ser Deus, a gente quer que a pessoa quebre a cara porque não seguiu o que a gente disse, mas quebra a cara para a gente ver, tá entendendo? Aí a pessoa fala, qual é a mãe que vai querer o mal para a filha? Qual é a que não quer nessas horas? Minha filha, eu estou dando um conselho, mas lá dentro você pensa assim, se não for do meu jeito, dá errado. Muitas vezes isso acontece dentro de nós, ou não? Não? Com quem já aconteceu isso? Só comigo? É isso. É essa hora da gente se ver e mostrar isso para quem? Para Deus. É a hora de você dar uma pausa e para tudo. Senta ali no cantinho, a tua oração é essa: Senhor, olha aí, eu desejando isso para minha filha, eu desejando isso para o meu filho, só porque ele não vai do meu jeito, eu acho que o único jeito é o meu, e eu desejei o mal para o meu filho ou para minha filha, porque ele não me obedeceu. O pai para a mãe quer é que quebre mesmo para aprender. Mas é o momento de dar uma pausazinha e dizer, olha aí, Senhor, isso está dentro de mim. Muitas vezes é bom, ao invés de pedir perdão, é pedir o quê? Ajuda. Senhor, me ajuda com esse ódio que tem dentro do meu coração. 3 passos, tá vendo? Primeiro eu tenho que ver, não é isso? Ser honesto comigo, confiar e apresentar para Deus. E se isso só não resolver total, eu vou pedir a ajuda. Pai, me ajuda com isso. Eu tenho que saber o nome do que é que eu tenho. É medo, é ódio, é egoísmo, é inveja. Senhor, me ajuda com a minha inveja, ela é minha. Me ajuda. Eu não sei como lidar. Eu não sei conter o meu pensamento quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto. Mesmo que seja minha filha, meu filho, ou esposo, ou esposa. Os evangélicos chamam isso de legalista, né? Que a pessoa diz, você não compra, vai se lascar, vai se dar mal, não é assim, né? Vai ser castigado, né? A gente planeja pragas para a pessoa. E
precisa ver isso. Precisa apresentar isso para Deus. Não é um caminho para quem começa tão simples. Não é simples. Que a gente está tão acostumado a botar o filtro do povo, que a gente está uma coxa de retalhos, e a gente está acreditando nas próprias mentiras. A gente tem muito medo de ver os defeitos. Então, sem ver defeito, é praticamente impossível corrigir defeito. Tem defeito? O eis-me aqui, Senhor, é assim. Senhor, eu sou esse. Mas quando eu vejo, passa. Eu lembrando aqui que uma vez eu contando, mais de 20 anos isso, 20 anos, eu acordei atrasado, aí o dia de chuva e não sei o que, um monte de coisa, eu fiquei querendo me arrumar e não achava uma meia, uma coisa, né? Eu fiquei com raiva e dei um chute na parede. Depois eu fiquei pensando, mas o que resolve um chute na parede? Ia quebrar meu pé. E eu tinha um colega que tinha dado um murro na parede e quebrou a mão. Depois que eu vi isso, eu não lembro mais de eu ter chutado na parede. Eu tinha um tio que era assim, quando ele estava com raiva, ele tivesse no carro, quase certo, aquele relógio tinha milho, né? Um relógio assim, ó. Ele se zangava e fazia assim, pá, no volante. O volante era duro, quebrava o vidro na hora. Se tivesse alguma coisa, ele jogava, o telefone prestava, você papocar na parede. Um homem bom, mas que tem essas dificuldades. É assim que é você, um homem, uma mulher boa, mas também tem o lado babaca. E ultimamente, eu guardo muito aquela passagem de Marcos comigo. Quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, que eu fico com raiva, que eu quero vingança, primeira coisa, eu enxergo isso. Não quer dizer que eu vá fazer, mas eu enxergo, eu pensei isso, eu quis isso. Eis-me aqui, Senhor, como estou. Eu me lembro quando uma pessoa olhou para Jesus e disse, bom mestre, foi que Jesus respondeu, bom é Deus. Aí por que eu lembro disso, que é bom para mim? Porque quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto e que eu fico com raiva, eu me lembro assim, mas eu também não sou bom. Ou seja, de alguma forma as coisas acontecem comigo porque essas pessoas são também instrumentos de Deus para mostrar as minhas imperfeições para que eu possa ver e melhorar. Aí já sai do patamar de olhar para a pessoa e já olho o desígnio que Deus tem para mim. De novo, isso não vai gerar perdão imediato, mas já me bota no nível diferente. Mas primeiro eu tive que ver a raiva que eu tive, né? Às vezes eu vejo essa raiva por dias, por meses, por anos, mas ela passa. Mas ela agora não passa como quem já teve abscesso, tipo tumor, vai crescendo, crescendo e doendo, é assim quando sarja, sai aquele pus e passa tudo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vá deixando o pus logo fora, vá botando para fora, deixa a impureza fora para não virar nem pus. Fure a sua bolha, fure o seu abscesso. Está lá o olhinho dele, ó. A gente não só fura quando aparece o olhinho, né? Pois é, você vai ter que ver o olhinho. Como? Se enxergando com as suas babaquices. Elas são o olhinho, você vai lá com um palitinho e
que for. Tem que botar para fora. É muita gente dizendo que não perdoa, tem o ódio, não perdoa, ou seja, ela vê o erro e se compraz com o erro. Não é o que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa vê o erro e apresenta para Deus e pede ajuda. E tem gente que diz que não tem problema com ninguém, que, ou seja, esconde o erro de si e de Deus. Aí não vai ter jeito. Então aqui nem a gente está falando de se comprazer com o erro, ter ódio e querer que a pessoa morra e pedir a Deus que mate. Não é. É apenas ver. E nem dizer que não tem, se tem. Conseguem ver que são três lados? Não é isso? Não tem gente que tem a raiva e faz tudo para destruir o outro? E tem gente que tem a raiva e diz que não tem. Eu estou colocando a terceira linha. Qual é? Veja a raiva. Não faça nada, mas veja e mostre para Deus. Não minta para Deus. Limpo e seco. Mostre você como você está. Sendo bem detalhista. Senhor, eu estou com medo. Aí vem só o medo de quê? Aí vai puxando o fio. Deslinhar. Medo disso, medo daquilo. Estou com raiva daquela menina, até chegar na inveja, você vai. Estou com inveja até chegar em quê, né? É assim conversar com Deus, detalhadamente. E Deus é muito legal, né? Porque Ele não tem um horário para você, né? Você, daqui eu só posso meia hora, depois eu vou tomar café. Não, Ele está ali o tempo todo. Toda hora que você precisar, Ele está no fundo. Toda hora. Mas realmente a gente tem que abrir o coração para Deus. Precisamos abrir o coração para Deus. Uma vez chegaram para o Chico Xavier. O Chico era muito perseguido, porque ele tinha aquele jeito muito meigo, e as pessoas queriam fazer do Chico Xavier um santo, e ficavam atrás, porque ele quer ser isso, quer ser aquilo. Até o Valdo Vieira, né, eles romperam. Com o Divaldo passaram mais de, era um encarte, depois passaram bem 50 anos sem se falar. Acontece. E o Chico uma vez foi para uma consulta em São Paulo, e aí foi com a irmã, e o pessoal pegou coisa tudo para ver, achando que ele tinha um caso escondido. Tudo o pessoal queria fazer para detonar a imagem. É um sobrinho dele, foi para o jornal dizer isso e aquilo outro. Aí uma pessoa disse assim: Chico, eu vou te ver cair, Chico. Aí o Chico respondeu: meu filho, eu só sou um trabalhador. Tudo que eu faço é porque Deus permite. Eu só sou um instrumento, eu sou um médio. Eu vivo como um cachorro amarrado. Só como quando Deus dá, só dou uma volta quando Ele me leva. Mas você ainda vai cair, Chico. Ele disse: meu filho, quem nunca se levantou não pode cair. É isso. Desde que não conhece, assim, olha, o Renato está falando ali, ele quer ser santo. Nós estamos falando de santidade aqui. Estamos falando é de sujo. Nós estamos falando é das nossas imperfeições. E que cada um que queira ver e se tratar, que bem, se não quiser, parabéns. Que era o que o Chico também dizia: dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ele não está dizendo que é bom, ele está lutando pelo aperfeiçoamento.
compreensão, trabalho, como Emmanuel diz para ele, vontade persistente, 3 coisas para conseguir as coisas: trabalho, vontade, trabalho e merecimento. É isso, todo dia. E tem dias que a gente está muito bem, né? Não? É gostoso em estar se sentindo bem com a gente. Não é todo dia não. Tem dia que a gente assim parece que está falando com Deus, a gente se treme todinho, chora de alegria, sabe nem por quê. Raramente, mas acontece. Todo mundo tem algum depoimento disso. E muitos outros dias a gente não consegue porque as coisas não acontecem como a gente quer. E a gente quer ser Deus, aí é o neurótico. É o egoísmo, é o egocentrismo, não aceita o desejo de Deus. Então nesses dias a gente está oscilando. Então não tem assim, eu sou bom. Eu posso hoje estar bem. E quando eu não estiver, eu tenho que abrir meu coração para mim, para Deus e dizer, não estou bem. Tem gente que faz assim, eu tenho que ficar bem. Não, você tem que abrir seu coração para você e para Deus. Senhor, eu não estou bem. Me ajuda. Está vendo como a gente quer passar o filtro? Passar o filtro é isso. Você tem inveja, eu não tenho, tira isso de mim, sei o quê. Não, veja a sua inveja e mostre para Deus. E peça ajuda com relação a isso. Você não entende, você não pode, é muito espontâneo, né? Assim ela vem e você fica mal. Então, Pai, é isso. Obrigado quando eu estou bem. Quando eu não estou, Senhor, não estou bem. Estou com medo, estou com inveja, estou com raiva. Olha, essa pessoa aqui, eu tenho um ódio dela, está aqui o nome dela todinho para o Senhor, eu estou com ódio, eu queria que essa pessoa morresse, eu estou querendo isso, eu estou querendo que essa pessoa fracasse para eu ver, sabe? Sabe aquele negócio de casal, né? A mulher diz assim, me deixou pela outra, eu quero que ele leve um chifre para eu ver, perca tudo que ele tem, não sei o que, fique doente, abandonado para ele ir atrás de mim, ou para eu mostrar ele que eu não tenho, fala assim, eu penso ou não tenho? A pessoa era para dizer isso para Deus, Senhor, eu estou pensando tudo isso, eu estou, como é que vai dizer que não está, se está? Nem é a que vai fazer trabalhos para que a pessoa seja destruída, nem é a pessoa que está dizendo que não tem o que tem, é a pessoa que está sendo sincera consigo e com Deus. Olha, Senhor, eu penso isso. Por isso que eu digo, às vezes, não é nem uma questão de perdão, é sua incompreensão, é uma questão de você precisa da ajuda de Deus para entender as coisas, porque no seu entendimento só gera ódio, só gera inveja, só gera vontade de destruir, de matar, de acabar, mas você está daquele jeito. Então, Senhor, eu estou com raiva do fulano de tal, o nome dele é esse, ele mora no canto tal, mas eu não estou te pedindo para o Senhor ir lá, não. Até porque Deus não me obedece dessas coisas, não obedece em nada. Deus é quem manda, Ele não me obedece. Mas eu estou só querendo te apresentar o que tem dentro de mim. É assim que está. É como eu disse, aí é que o pus não vai se acumular, o lixo vai saindo. Mas veja que tem a diferença, mostrar para Deus e pedir a Deus o mal dos outros. Tem diferença? Estou falando de ver e mostrar, não estou falando de agir para destruir. Também, quando eu disse, eu não costumo pedir perdão por isso, eu peço ajuda. Por quê? Na minha compreensão, é porque as coisas são como são. Senhor, eu estou assim.
Eu entendo que é por incompreensão. Me ajuda. Porque eu tenho que tomar cuidado de também não entrar no que chamamos de autopiedade, sabe? Eu ficar assim, sendo um coitadinho, entendeu? Não, só assim. Aquela história, nem Jesus agradou a todo mundo, mas queria. Eu queria também. Mas eu tenho essas coisas, Senhor. Me ajuda com isso. Na verdade, quando eu digo Jesus queria, estou falando com força de expressão, né? Porque na verdade, a ideia que eu compreendo de Jesus é que ele veio aqui para plantar o reino de Deus dentro do coração de cada pessoa. Então, ele quer salvar todo mundo. Mas agradar, ele só quer agradar um. A quem? A Deus. Então o papel de Jesus é salvar, orientar. Mas agradar, ele só quer agradar a Deus. O seu papel é estar bem com você e com todo mundo. Mas muitas vezes estar bem com a mãe é dizer um não com a filha, concorda? Não é agradável. Então eu preciso estar bem com todo mundo, não agradar todo mundo. Eu preciso agradar a Deus. Então, Senhor, isso aqui é o que está dentro de mim. Eu acho que isso não é agradável a Ti, mas está dentro de mim. É tão natural, é tão forte. A minha raiva é tão grande, a minha vontade de destruir é tão alta. Me ajuda com isso. Minha inveja é tão grande. Eu tenho tanta facilidade de odiar e tanta dificuldade de amar. Eu tenho tanta facilidade de desconfiar e tanta dificuldade de confiar. Então, Senhor, me ajuda com isso. Isso eu vejo que não é agradável ao Senhor, mas acontece dentro de mim. Me ajuda. Estou aqui, ó, coração aberto, quebrantado aqui para Ti, ó. Eu sou assim. Não me compraz nos meus erros, mas eles estão aqui, ó. Aqui, ó, meu coração. Eu entrego a minha vida e as minhas vontades nas Tuas mãos, Senhor. Mas eu sou assim, estou assim. Me ajuda. Não vou pedir ao Senhor que destrua os meus inimigos. Tem salmo que pede, né? E nem vou dizer ao Senhor que eu sou bom sem eu ser. Eu vou me apresentar a Deus como eu sou. É aí que o perdão surge, que é o Evangelho de hoje. É aí que o perdão surge. Que a gente enxerga que a gente não é melhor do que os outros. A maior parte da briga da gente é porque a gente acha que é melhor do que os outros, não é não? A gente começa a ver que não é. Não somos. Renato, por que tu vai de boa e quebra um braço, andando no patinete bem devagarinho? Se tu às vezes que tu andou rápido, não, é só para dizer que eu tenho impurezas, que eu tenho merecimentos para coisas agradáveis, para aprender com elas, e merecimento para coisas desagradáveis, para aprender com elas. Porque se nem Jesus disse que era bom, e se a gente recebe conforme o que a gente pensa e faz, como é que eu vou querer que a minha vida seja só dormindo em berço esplêndido? É gostoso, com o tempo, a gente se apresentar a Deus sem filtro. E a nossa convivência com as pessoas tende a melhorar. Só por isso, porque a gente não se acha melhor do que os outros.
A gente vê, todo dia a gente está visitando a sujeira que tem. De novo, o vaso, todo dia a gente limpa e todo dia ele suja. Limpar todo dia. Por que o pessoal diz que serviço de casa enfada? Porque não acaba. Lavou os pratos de manhã no café. Com certeza depois do almoço estava pior. Não é não? É isso. Então, não queira ser quem você não é. Nem você é Deus e nem você é essa pessoa que só é boa. E também não alimente as suas distorções, mas veja, para que você possa cuidar. E com a ajuda de Deus, já está dando certo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudarmos o que podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença. Que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou ao teu teologia pra explicar
ninguém